galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem, dia 25 de novembro de 2025, já pode entrar para a história como o Dia da Infâmia. A corte resolveu encerrar o processo e mandar mais vítimas para a prisão. Tô falando do Heleno, do Garnier, do Paulo Sérgio, o Anderson Torres. O Ramage não tá no Brasil, né? E o Braga Neto e o Bolsonaro já estavam presos. E, obviamente, vamos falar sobre isso e muito mais, até porque parece que não era pro pessoal ter sido preso ontem. E não é a opinião de pessoas de direita. Tem inclusive gente que já fez parte da administração Lula falando sobre isso. Quero começar o vídeo falando sobre Bolsonaro. Falar rapidamente aí sobre o Flávio, sobre o Carlos, que trouxeram algumas informações que eu acho que são relevantes. Falar um pouco do consórcio. Depois falar sobre anistia, que está voltando para o debate público por conta aí de todo esse contexto. E algumas coisas que estão rolando. Diante de um tweet do Ciro Nogueira, a gente falar um pouco das matérias que foram saindo ontem, ao longo do dia, sobre 2026. E temos aí pelo menos três falas assim da imprensa, que em sequência você tem, né, o quebra-cabeça todo montado. Com 3 peças você consegue entender todo o quebra-cabeça. Aí tem uma coisa relevante para falar sobre a diferença da reação dos militares para a Marinha. Uma coisa que chamou minha atenção, eu explico para vocês por quê, e tem até um sentido histórico no que está acontecendo, porque em episódios anteriores já se viu um comportamento similar. Depois a gente fala das instituições. Aí na segunda parte, vamos falar ainda mais sobre as disputas internas que acontecem neste país, né? Onde o Centrão quer abocanhar os votos da direita, né? Um pedaço. O Centrão vai ficar onde está, mas que é um pedaço aí dos votos da direita, e tem algumas coisinhas rolando aí nas redes sociais. E nessa segunda parte vamos falar sobre uma notícia que chamou muito a atenção no dia de ontem, já foi aí no final da noite. A Coca-Cola recebeu uma ligação do Departamento de Estado. Parece que ter patrocinado aí o evento, que Dom Pedro III era a figura central, não caiu bem perante, né, os olhos da turminha de lá. Mas enfim, vamos começar, que já me alonguei demais na introdução. E vejam só, né? Uma coisa que a gente comentou nos últimos dias, Bolsonaro inclusive não queria comer a comida que serviam lá para ele, né? E, enfim, para além de qualquer tipo de receio, medo, pode até chamar de paranoia, Bolsonaro é uma pessoa doente, vocês sabem muito bem disso. E o Flávio Bolsonaro vai explicar essa situação, né? Você querer obrigar Bolsonaro a comer qualquer coisa na situação que ele tá, eu acho que é bem complicado. Mas enfim, vamos aqui ouvir o Flávio. Preocupou aqui que eu acabei de ter informação de que alguém eu não sei quem foi, de quem partiu a ordem, mas para proibir que houvesse, que a família trouxesse a comida dele, que é feita com base na prescrição médica. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele. Então me soou muito estranho que alguém tivesse dado essa determinação para ir contra a medicação que é prescrita pelos médicos, para evitar exatamente intercorrências, que ele precisa ter uma disciplina com essa alimentação. E obviamente também a preocupação dele com relação à origem da comida. Ele tem essa preocupação, não é de agora, ele sempre falou disso de público, a preocupação de que pudessem fazer alguma coisa com ele aqui, não está desconfiando de policiais federais, nada disso, mas não sabe da origem da comida até chegar na mesa dele, qual é o trajeto que faz, nas mãos de quem que passa. Ele está sem se alimentar então, senador? Ele não começou a execução dessa ordem ainda. Eu queria que vocês da imprensa me confirmassem se isso é verdade, porque se for um ato lamentável, mais um ato desumano, de uma completa irresponsabilidade com relação à saúde dele. E a mensagem... O simples fato de já cogitarem isso é um absurdo. O Carlos, quando falou com a imprensa, inclusive ele falou, né, que nunca viu isso. Uma visita cronometrada, assim, meia horinha e depois tem que ir embora. Pera aí. Tá achando o quê? Que Bolsonaro é o Lula, é? Tá achando que Bolsonaro é Lula, que pode ficar aqui como bem quiser, né, ir e voltar, que a cela tá aberta? E eu não estou falando isso à toa. Não. Calma que a gente vai falar do Lula. Calma. O Vinícius coloca ali, né? Carlos explica que a tornozeleira eletrônica de seu pai era ilegal, pois se referia a um processo no qual Bolsonaro nem sequer havia sido denunciado.
ela não tem qualquer relação com o processo do suposto golpe. E a jornalista, no meio do caminho, inclusive, se atrapalha, enfim, dá playlock no áudio. Ele não tinha nem que estar com tornozeleira. Mas ele Você, olha só. Você não tinha nem que falar em tornozeleira eletrônica, porque é ilegal ele estar usando tornozeleira naquele momento. Ele estava usando tornozeleira por um processo em que ele não foi nem denunciado. Ele foi denunciado. Ele não foi denunciado no processo, que o processo era do Eduardo e o Paulo Figueiredo foi denunciado. Ele não foi denunciado, não tinha nem que estar usando tornozeleira. Ele não tentou violar a cinta da tornozeleira para justificar qualquer fuga. Então, é totalmente ilegal desde o início. Eu falo isso, inclusive, não para defesa do senhor. Os arroubos que estão sendo cometidos contra uma pessoa, uma hora vão chegar no senhor. Quem acha que isso não vai chegar, vai chegar. Para mim, o Carlos falou o ponto que interessa. A galerinha fica, mas irmão, olha só, já tá errado desde o princípio. Não era nem para estar de tornozeleira, nem foi denunciado. Aí veja, não, ele foi sim denunciado. E eu vou te falar, eu acho que a jornalista que fala, não, ele foi sim denunciado. Eu tenho certeza que ela acredita nisso. Eu tenho certeza que ela acredita nisso, porque isso é o jornalismo brasileiro. Vontade zero de procurar, buscar informação. É puro ódio contra Bolsonaro e qualquer coisa que envolva Bolsonaro. Aí você vê aqui, né? Jornalismo. Gabriela Biló, fotojornalista da Folha de São Paulo. Fez 2 tweets ontem, né? 2 fotos que ela tirou. Carlos Bolsonaro de Tartaruga Ninja visita Jair Bolsonaro. Aí depois tem a outra ali. Flávio Bolsonaro visita Jair Bolsonaro e leva livro Metanoia. Aí a Sarita faz um comentário muito pertinente. A Gabriela Biló sempre retrata Bolsonaro de forma sombria e Lula como herói. É a autora daquela foto de mau gosto do senhor Francisco Vanderlei, né, que é o tio Chico, morto após surto psicótico na frente do Supremo. A turma adorou zombar do cadáver e deu até prêmio para ela, mas ninguém pode negar que ela é detalhista. Aí vamos lá. Ontem, processo encerrado. Talvez ainda não devesse ser encerrado e vamos falar sobre isso mais tarde. Mas eu falei que eu queria falar do Lula, né? E não é isso aqui ainda não, sobre a cela aberta. Moraes cita a prisão de Lula para manter Bolsonaro na PF. Como ele é bonzinho. Enfim, ele citou a prisão de Lula em 2018, ao determinar que Bolsonaro cumpra sua pena na superintendência da PF em Brasília. Na decisão que determinou a condenação definitiva de Bolsonaro, o magistrado afirma que o ex-presidente deve permanecer na sala de Estado-Maior do prédio da PF na capital, ou seja, em Brasília. Aí a Sarita respondeu essa matéria da Folha de São Paulo. Mais uma vez ela, obrigado Sarita. O comentário é muitíssimo bom. Ela falou o seguinte, né? Peraí, irmão, as coisas são diferentes, né? Não, o precedente do Lula, calma. No caso do Lula, a cela ficava aberta e ele recebia visitas conjuntas de parentes, de políticos, religiosos, tudo como se fosse um comitê de campanha. Lula também tinha direito à academia, vigília, acampamento, né, a favor dele, sem que isso fosse criminalizado, e até o carcereiro dele era lulista e ganhou cargo no seu governo. Não me vê querer comparar as situações porque são totalmente diferentes. E aqui a gente fala e mostra, né? Por isso que a Sarita tá aqui, porque ela também. Ela fala e ela prova. Colocou ali, ó. Matéria do El País, de 2018, com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. O ex-presidente improvisa um gabinete para receber visitas rotineiras de advogados e líderes religiosos, gera fatos políticos e não deixa o PT sair do noticiário. Aí vocês vão ver a diferença do Lula e como a esquerda trata o Lula, porque o Centrão já está fazendo contra Bolsonaro. O Centrão quer que Bolsonaro saia do noticiário. A cela do prisioneiro mais famoso do Brasil costuma ficar aberta para os guardas. É mais fácil deixá-la assim e trancá-la somente de noite e finais de semana, para que diariamente flua a carreata de advogados, senadores, bispos, netos, etc., que já é rotina, no quarto andar da sede da Polícia Federal em Curitiba. Todas as pessoas têm algo a falar com o preso Lula, ex-presidente do político mais popular da história recente do Brasil. Sentados na mesa retangular da cela que Lula transformou em seu novo escritório, cada um traz suas notícias. Uns para controle sobre recursos
da condenação de 12 anos, enfim, outros da eleição presidencial de outubro, em que Lula é desde quarta candidato e também favorito com sobras nas pesquisas, e outros sobre a batalha jurídica que significará fazer campanha da prisão, em um país onde a lei jurídica não permite que um condenado em segunda instância como ele seja candidato. Aí vem Ciro Nogueira, grande aliado. O primeiro critério absolutamente excludente do nosso apoio a presidente em 26 é se comprometer a conceder indulto e perdão ao presidente Bolsonaro, extensivo aos que participaram das depredações de 8 de janeiro, direto e reto. Bom, o indulto, já ficou claro que o Supremo faz o que quiser. Bolsonaro, com toda a sua boa vontade de bater de frente, viu o indulto do Daniel Silveira ser jogado no lixo. Então não me vem com esse papinho de indulto. Não me vem com esse papo de indulto. Aí o Max fala, canalha, você não fala de anistia, você não assinou impeachment de Moraes, você não fala que Bolsonaro deveria ser libertado, continua querendo fazer as pessoas de idiota. O papel dele é levar votos da direita para o centrão. Tem que ser muito psicopata para utilizar a tortura de uma pessoa inocente com fins eleitorais. Aí começaram a ser algumas matérias sobre anistia. A meu ver, sendo bem realista, não me aparentam muito positivas. Inimigo do PT, Hugo Mota consulta ministros do Supremo sobre anistia. Mota não é inimigo do PT. Saiu a nota que o Mota se desentendeu com Lindbergh. Só. Com Lula, tá ótimo, maravilhoso, não mudou nada. Eu sei que na segunda-feira o Mota já começou a rodada com o ministro do Supremo. Agora rompido com o PT, não, com Lindbergh. Mota considera colocar o tema em pauta, mas quer construir um consenso para evitar atritos com o Supremo e com o Senado, sobretudo para não correr o risco da casa vizinha rejeitar a proposta e expor os deputados a um desgaste político. Aí ele conversou com o grande Gilmar Mendes, Dom Pedro III e Flávio Dino. O relator Plano da Força também foi convocado a desembarcar em Brasília. Há duas leituras sobre o momento. A primeira é que Davi Alcolumbre poderia receber os votos contra Jorge Messias para o Supremo em troca de pautar a anistia. A Alcolumbre não pensa em outra coisa, além de pôr a derrota ao Lula, já que ele queria o Pacheco na vaga. Lula tem dito que se for derrotado não indicará Pacheco. Nessa queda de braços, cada um usa as armas que tem. Lula, a PF, Alcolumbre os votos. Baita arma, né? Usar PF contra políticos. A segunda interpretação é que o clima político está demasiadamente conturbado com a prisão antecipada de Bolsonaro. O acordo para a votação prevê a redução de pena dos presos no 8 de janeiro. Uma anistia está descartada. O ministro do Supremo disse à coluna, veja só, que o problema é que com os ânimos acirrados, os consensos até são construídos antes da votação, mas depois cada um volta ao seu discurso eleitoral. Então não dá para confiar nos acordos. Vai vendo. Aí, sai uma na sequência. Agora de madrugada, vocês estavam dormindo, 5h30 da manhã. Centrão quer bolsonaristas na cadeirinha até acordo por dosimetria. Não é coleira, cadeira. Lideranças do Centrão, e eu tenho mais informações sobre isso, avisaram caciques bolsonaristas que Mota só pretende pautar o pelo da dosimetria quando houver acordo para reduzir as penas sem incluir anistia. Sem anistia. Tem que ter certeza que não vai ter anistia. A estratégia de Mota, dizem parlamentares de partidos de centro, será deixar bolsonaristas na cadeirinha, ou seja, de castigo, por pelo menos mais uma semana, enquanto Bolsonaro segue cumprindo pena na superintendência da PF. Segundo aliados, Mota sabe que, independente do texto, ele será criticado pela esquerda. Assim, ele quer ter a certeza que a direita, que também não será queimado pela direita por pautar um texto de interesse bolsonarista. Na terça, Mota se reuniu com lideranças do Centrão para debater o assunto. Ele também recebeu o relator, o Paulinho da Força, e o Rogério Marinho. Segundo fontes, Flávio Bolsonaro também esteve na reunião. E antes de falar mais, só veja isso. Senadores vê Alcolumbre mais aberto a anistia por causa de Messias. É o mesmo papo. Antes, lembram caciques do PL, Alcolumbre é uma das principais barreiras. O Alcolumbre aceitava apenas discutir a dosimetria, sem abrir espaço para anistia. Agora a situação pode ter dado uma virada. Crê em bolsonaristas, ou seja, não saiu nenhuma matéria real por parte da imprensa, de algum colunista que apurou com o Alcolumbre ou com algum membro do Centrão e que percebeu alguma mudança real no Alcolumbre em relação a isso. São percepções da própria direita. Aí agora é aquele momento assim que eu faço em pouquíssimas vezes
ao longo dos vídeos, que é o seguinte. Isso não dá para provar para vocês. Mas ao longo aí do dia de ontem, eu fui conversar com a classe política, né? Para ouvir. E aí? Qual é de mesmo aí de vocês? E o que eu vi foi o seguinte. Alguns, acho que estão tão desesperados, que acho que estavam acreditando na própria mentira, porque eu vi muita boa vontade ao falar, não nenhuma safadeza, mas o papo é o seguinte. O próprio Kassab chegou a ligar para algumas pessoas ontem, da direita, e a opinião do Kassab vem sendo compartilhada pelo Ciro Nogueira, pelo Rueda e pelo Marcos Pereira do Republicanos, e eles estão falando o seguinte, olha, nesse primeiro momento, falas dos caciques do Centrão, vamos passar só a dosimetria, até porque o próprio Bolsonaro disse, né, para deixar ele de fora, vamos soltar o povo e tudo mais. E aí depois disso, né, e desse processo, como as coisas forem indo, e o Kassab até defendeu no telefone para algumas pessoas ontem, isso aconteceu, aí se falarem que é mentira, eu vou ter que expor algumas coisas. Aí o Kassab falou, inclusive, que é momento aí de decidir. Ele até citou a possibilidade, o Flávio, pode ser até o Flávio, mas tem que decidir logo agora o candidato e tentar ir construindo esse consenso. E com a mudança assim de clima, conforme for dando uma pacificada, a gente tenta falar com o Supremo pra gente reduzir aí, né, a questão de Bolsonaro e mandar ele pra casa. Ele falou isso com todas as letras, em nenhum momento citou anistia. E aí existe uma percepção que não tem o que fazer, que é jogo perdido. Então, o melhor que pode se obter no futuro aí é Bolsonaro ficar preso em casa. E aí, quem sabe, lá na frente, quem sabe assim, aí tem um clima político, uma mudança aí nos climas do Brasil, quem sabe até um indulto, né? Eles aceitem pro Bolsonaro passar mais de um ano preso. Isso tá rolando aí. E a turma, uma parte aí tá comprando, viu? Uma parte tá comprando essa ideia. Não, esse é meme e aí vai. Enfim, se vierem falar que é mentira, aí eu mostro que é verdade. Só pra avisar. Então não venham encher meu saco, não venham me ligar aí de madrugada, nem mais tarde, não vou atender ninguém. Só queria ouvir, dê minha opinião também, vida que segue. Carlos Bolsonaro aqui, ele faz um comentário. Isso aqui eu acho bem importante. É aquele tipo de comentário que pra mim, assim, pra mim não. Dá pra comprovar. Meio que passa despercebido na rede social. Você pega ali, ó, 43 mil visualizações. Outros comentários do Carlos, ao longo do dia de ontem, ele postou uns vídeos dele comentando com o jornalismo, pega muito mais engajamento. Só que isso daqui, gente, é tipo esse tweet aqui da Sarita, que você faz aquele contraponto pra mostrar, cara, olha só, com Lula o tratamento é outro, não é o tratamento com Bolsonaro. A gente pode chegar e falar, olha só o que estão fazendo, a gente vai denunciar, né? Você pega seu amigo que tá disposto a ouvir e fala, cara, tu não tá vendo um absurdo? Estão criminalizando o direito a culto de vigília. Aí o cara fala, mas como assim, etc, tudo mais. Se você fala isso, é uma coisa. Se você fala isso e ainda mostra para a pessoa onde na Constituição está assegurado o direito das pessoas se reunirem para professar sua fé, óbvio que o peso disso é maior. E o Carlos se deu ao trabalho disso e colocou ali, ó, alguns artigos da Constituição de 88 que asseguram liberdade religiosa, liberdade de reunião, associação e liberdade de pensamento e expressão de forma clara e objetiva. Primeiro, liberdade religiosa. Artigo 5º, parágrafo 6. É inviolável acho que é inciso 6, na verdade. É inviolável a liberdade de inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. E garantindo a forma de lei a proteção aos locais de culto, suas liturgias. Artigo 5, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Aí 2. Liberdade de reunião e agrupamento de pessoas. Artigo 5º, inciso 16º. Todos podem se reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Não tem que pedir... Não, posso fazer aqui uma vigília? Não precisa pedir, irmão. Terceiro, liberdade de pensamento e expressão. Ele coloca ali mais 3, né? Artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º, inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Compartilhe, pois
criminalização da liberdade segue caminhando a passos largos. Eu também não coloquei isso aqui à toa, porque eu quero falar ainda da questão do Flávio. Só que antes, veja só, a Globo é o maior jornal do país, de circulação, o Globo. A Miriam Leitão, a gente não suporta ela, por quê? Porque é uma lacradora que só fala bobagem, é ainda assim uma pessoa de garbo e elegância, não trabalha apenas na Globo, também está na Academia Brasileira de Letras. Não me pergunte por quê. Então assim, uma pessoa de extrema importância usando o jornal mais importante do país para falar o ostracismo de Bolsonaro. Olha só, o ostracismo significa que a pessoa está esquecida, está no limbo. Ninguém mais se preocupa com ela. Quando o jornal mais importante do país está falando sobre uma pessoa, essa pessoa está no ostracismo? Eu acho que não. O ostracismo é que a gente nem consegue lembrar. Então, assim, é paradoxal isso daqui. Não faz nenhum sentido. A Thalita até fala assim, ó, ostracismo, Miriam, nem você acredita no que você escreve. A força de Bolsonaro é tão grande que é o único a pautar a mídia. Tire Bolsonaro da equação, vocês não têm nada para falar. A força de Bolsonaro é tão grande que todos disputam seu capital político, coisa que nenhum governador democrático ou político no Brasil possui. Esse aqui saiu quase no final da noite de ontem, botei aqui só para mostrar que já virou festa, né? Luciano Huck ainda não descarta a presidência. E Angélica diz como a primeira-dama deve viajar. Mas vamos por que interessa. Eu tinha colocado também o tweet ali do Carlos, porque ontem a Mônica Bergamo falou sem nenhum pudor, como se isso aqui fosse algo normal, sobre a situação do Flávio Bolsonaro agora. 30 segundinhos, 29 na verdade. O tom do chamamento dele para essa vigília foi entendido como afronta ao judiciário pelo Alexandre de Moraes. Todo esse chamamento foi entendido. Cara, não é para ser entendido. As coisas são ou não são. São ou não são. Não tem afronta, não tem nada. E se for um afronta, se ele entendeu, o problema dele. Como o Carlos acabou de mostrar, a Constituição assegura isso. Como a gente mostrou ontem e anteontem, ou foi ontem e anteontem, as vigílias do Lula, ninguém falou nada. E foram várias, né? Várias vigílias pro Lula. Mas vamos continuar. E Flávio entrou na mira do Alexandre. Quem entra na mira do Alexandre não tem vida fácil, né, Megali? Então, na decisão do sábado, o Alexandre de Moraes chegou a chamar as atitudes do Flávio de patéticas, né? E disse que a vigília pretendia reeditar os acampamentos golpistas para causar um caos social no Brasil. Quem entra na mira do Alexandre não tem vida fácil. Mas como assim? Você entra na mira de pessoas? Você tá entendendo como é o Brasil? Acho que você já entendeu há muito tempo, né? Mas vamos seguir. Aí, enquanto Flávio entra na mira e não vai ter vida fácil, a turminha do Centrão segue com o pé no acelerador. Mais e mais notas, né? Ontem tava ali o Lauro Jardim logo cedo, Tarcísio e seu vice preferido para a corrida presidencial. Quem? Romeu Zema. Aliados de Bolsonaro vem favoritismo de Tarcísio após prisão preventiva do ex-presidente. Falou econômico. A da Frente comentou até no vídeo ontem, Centrão vê nova janela para a chapa presidencial com apoio de Bolsonaro, mas sem Bolsonaros. E uma da Sadir. Aliados vem presente para adversários e Centrão amplia pressão por chapa de direita sem nomes da família. Aí o Vinícius fala assim, né? Centrão tem vergonha para colocar os nomes das fontes das afirmações nas matérias, mas não tem vergonha de fazer campanha para exclusão de qualquer Bolsonaro para a corrida eleitoral. Querem, a todo custo, aplicar um Dallagnol nos bolsonaristas. Aí veja. Essa aqui já é boa. Ó. Pegar aqui a caneta, né? Eu vou botar aqui, ó. Letra E de esquerda. Né? Aí você tem aqui o C de centro e você tem aqui o D da direita. Eu coloquei inclusive as posições. Direita, esquerda, centro. Não é difícil de entender. Então, quem é de direita, é de direita. O centrão é o quê? O centrão é centro. O centrão é aqui. Aí a Vera Rosa, que é a jornalista que publicou pela primeira vez em setembro de 2019 uma matéria falando sobre o gabinete do ódio. Ela é a mãe da criança. Centrão, sim, centro, quer que Bolsonaro indique logo o sucessor para 2026 e pare de derreter a imagem da direita. Mas peraí, o que é que o Centrão tem a ver com a direita? Eu não tô entendendo isso.
Por que o Centrão está tão preocupado com a direita? Se está preocupado com a direita, avança com a anistia. O projeto de anistia virou palavra de ordem, desbotada, e inscrição em camisetas que encalharam. Maior parte do grupo conservador defende a candidatura de Tarcísio para enfrentar Lula. Tá? Quem são essas pessoas? O maior parte do grupo. Que grupo? Esse grupo tem quantas pessoas? São afirmações impossíveis de serem provadas. Maior parte do grupo. Você não tem como provar isso. Você não tem como provar que é a maior parte. Você não sabe nem quem é um grupo. Você não faz a mínima ideia quem é esse grupo. E o que é o grupo conservador? Quem que faz parte dele? O Centrão faz parte desse grupo? Quem está derretendo a direita é Bolsonaro. E quem está preocupado com a imagem da direita é o Centrão. Isso faz sentido na cabeça de vocês? Aí veio a Ana Flor. A matéria é muito interessante. Não mais do que as falas do Thomas Trauman, que vem na sequência. E que talvez não só melhor do que a da Débora, da CNN, que vem depois. Mas o Vinícius fala, né? O Centrão tem pressa e quer que Bolsonaro passe logo o bastão. Mas não pode ser para Eduardo, nem para o Flávio, nem para o Carlos e nenhum outro com sobrenome Bolsonaro. Cada vez mais, né? O certo é que Jair é refém do Centrão e das elites. Vamos ouvir. Que o Centrão está muito impaciente com a demora de Bolsonaro de passar o bastão. A gente pode compreender a estratégia da família. Quanto antes Bolsonaro escolher alguém, e se for fora do seu círculo familiar, que não tem o nome Bolsonaro, ainda mais, quanto antes ele fizer isso, antes ele se esvazia politicamente. Vai ficar dependendo da bondade, aprovação de uma anistia. Por outro lado, o que o Centrão quer é tocar e ter tempo para uma grande campanha para especialmente a presidência, escolher um nome. E hoje o que a gente vê em alguns candidatos é que eles estão se movimentando sem contar mais com o apoio de Bolsonaro. Bolsonaro tem um capital que pode ser decisivo para levar alguém para o segundo turno, mas quanto mais ele demora para fazer essas definições, mais o círculo político da centro-direita vai se movimentar sem ele. Por mais que ele tente segurar o processo, que ele converse com Flávio, com Michele Bolsonaro, para tentar dar diretrizes, não é a mesma coisa. Então a gente tende a ver todo um processo político eleitoral no ano que vem muito mais esvaziado de Bolsonaro, com essa direita em especial caminhando mais sozinha. E quem serão os candidatos? Isso ainda é uma grande dúvida, claro, isso vai se definir a partir de agora com mais rapidez. Bolsonaro, querendo ou não, terá sim mais rapidez nessa definição. Quanto à anistia, é algo... Olha esse pedaço aqui. Definir a partir de agora com mais rapidez. Bolsonaro, querendo ou não, terá sim mais rapidez nessa definição. Agora vai ter que decidir mais rápido, né? Tá preso, né? A pressão está aumentando. Isso não é à toa. Isso daqui não é à toa. E veja, essa fala é às 22h16. Agora que o Bolsonaro tá preso, né? É uma pressão a mais. E agora ele tem que decidir com mais rápido. Isso não é à toa. Quanto à anistia, é algo que perdeu muita força. É claro que para Bolsonaro é essencial aprovar esse projeto, para o PL, para a família, mas perdeu força. O Congresso está quase em recesso e Bolsonaro tende a não ver isso aprovado, porque também teria toda uma complicação jurídica, enfim, que seria muito difícil de ele conseguir tirar um benefício de algo aprovado às pressas no Congresso. Tá bom. Aí, 9 horas antes, às 1h17, aqui foi 22h16, né? Basicamente 9 horas antes. 9 horas antes. Sarita perdeu o tempo dela, né? Sofreu aí pra ouvir o Thomas Trauman. Trauman apurou, com fonte no Supremo, né? Aqui é o Trauman. Que Trauman? Não, o ex-ministro da Dilma e ex-assessor do Palocci. Você quer o Trauman petista! Que Bolsonaro deve passar o Natal e Ano Novo na PF ou na Papudinha, ou seja, vai continuar em regime fechado. Essa é a chamada. Mas a parte mais importante de todo esse vídeo, como bem disse ali a Sarita, percebam o final da fala. E é basicamente os últimos 15 segundos. A construção toda é importante. Mas os últimos 15 segundos é a cereja do bolo, que é o que Ana Flor vai repetir depois. Que mais do que nunca, Bolsonaro agora está sob pressão para escolher logo. Só que o Trauman ainda vai além e explica por causa dessa pressão, né? Ela fala assim, a situação psicológica muda e força o ex-presidente a definir logo o candidato que ele vai apoiar. Os caras nem disfarçam, é tortura em troca de transferência de apoio político. Vamos torturar Bolsonaro, pra gente assim conseguir extorquí-lo e tomar os votos.
Vamos ouvir o Tomás Trauma. Eu acho que você colocou num ponto principal, que para mim é o medo conhecido, público, que o ex-presidente Bolsonaro tem da prisão. Né? O tempo todo era, eu não posso ser preso. Lembra que assim, ele falava, eu posso morrer, mas não posso ser preso. Assim, ser preso sempre foi uma questão para o ex-presidente. E depois da condenação, a grande tese da defesa, quer dizer, fora aí o que a política estava fazendo, mas a defesa era tentar fazer com que quanto mais rápido pudesse ser que a pena do ex-presidente pudesse ser cumprida em casa. Isso acabou. Né? Se antes essa era uma possibilidade que todo mundo estava meio que conversado, olha, vai passar uma semana, 8 dias, 9 dias e tal, e depois será transferido para casa, porque em função da questão da saúde dele, hoje, juridicamente falando, apenas assim, ele é um detento que estava sob prisão domiciliar e que tentou romper a sua tornozeleira para fugir. Portanto, ele é um condenado sob risco de fuga. Nesse caso, não existe motivo para uma boa vontade do ministro relator e mandá-lo para casa. Então, eu acho que assim, se antes a ideia era uma semana vai resolver, hoje, assim, eu conversando também no Supremo, assim, Natal, Ano Novo vai ser passado ou na Superintendência da Polícia Federal ou na Papudinha, né? Ou seja, você vai continuar em regime fechado. E talvez mais tempo. Então, eu acho que isso também cria na família Bolsonaro uma sensação de desespero, quer dizer, ou seja, a sensação de que eles não vão ter mais acesso tão simples ao ex-presidente como eles tinham antes, que antes os filhos podiam ir a qualquer momento conversar com o pai. O fato de que agora tudo é outra circunstância. Não estão mais na casa do ex-presidente do Jardim Botânico em Brasília. Eles estão agora na Polícia Federal. Tem horário, o tempo é contado, não pode ir, né? Hoje foi um filho, depois entrou o outro. Ou seja, as questões, assim, muda o cronograma. Muda mesmo, né? Porque com o Lula era cela aberta, era festa da fruta. Com o Bolsonaro é tudo contadinho, um de cada vez. Você tá vendo a diferença, né? Muda o acesso que eles podem ter. Os políticos vão ter que pedir acesso formal ao ministro Moraes, e isso vai ser indicado no cronograma que ele entender, e provavelmente vão ser em horários separados também. Então, eu acho que assim, a circunstância até pessoal do ex-presidente hoje, ela é muito mais restrita, e obviamente isso cria também uma pressão psicológica para ele decidir de uma vez qual é o caminho que ele vai ter, se é um caminho via um candidato da família ou um candidato do Centrão. Cria uma pressão psicológica para ele escolher. E agora vai depender de tudo. Não, você tem que registrar, você tem que pedir para ver, e vai ser tudo na vontade de Dom Pedro III. Nessa ela aberta. Tá achando que é o Lula? Tá achando que é o Lula que vai fazer campanha da cadeia? Tá louco, Aqui é tortura, irmão. Aí essa fala, pra você ver, né? Como o negócio é coordenado. Esse é o verdadeiro gabinete do ódio, coordenado. Vem o Trauma, a Ana Flor repete, a Vera Rosa reafirma e cola junto a Débora lá na CNN. Eu também não teria prestado atenção, né? Por isso que é bom você ler o que as pessoas postam, né? Porque se todo mundo acha alguma coisa interessante, aí você vai pegando um pedaço daqui, um pedaço da cola e fala, rapaz, vocês juntaram um quebra-cabeça, né? A função é só colocar as peças no quebra-cabeça. O Clark já colocou outro recorte falando assim, prestem atenção nesse vídeo, escutem todo e vejam o comentário da Débora, jornalista do consórcio. Ela disse que o processo foi célere, correu de forma surpreendente, que o processo difere de muitos, não se perdeu nos calhamaços do Supremo. Ela disse que o consórcio PT Supremo foi vitorioso e que tudo isso foi feito unicamente para não tensionar as eleições de 26. Aí você vai ver que não é para tensionar as eleições de 26 por conta do Lula. Não. Eu não vou nem terminar de ler. Aí você junta o fato que vai ser o Dom Pedro III, que vai escolher quem vai e quem não vai ver Bolsonaro, a pressão para ele passar o bastão, o Centrão falando que Bolsonaro tem que parar de derreter a direita e apontar logo o sucessor, todos os dias dessa semana, sem parar. Tem mais de 10 dias seguidos que todo dia querem que Bolsonaro passe o bastão. Agora escute isso aqui. Cadê?
2026 já começou e começou com tudo, mesmo estando a meses ainda do 1º de janeiro de 2026 e mais ainda do 4 de outubro de 2026, dia do primeiro turno da eleição presidencial do ano que vem. Começou com tudo e começou faz tempo, né, Yuri Pita? Olha, é interessante a gente entender esse início de cumprimento de pena, a conclusão, ou seja, o trânsito em julgado dessa ação da trama golpista do Núcleo 1, o início do cumprimento de pena em novembro de 2025, porque era uma preocupação muito grande da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que esse processo acabasse entrando em 2026, e era tudo que a Justiça não queria. O Supremo Tribunal Federal queria evitar a contaminação eleitoral, né, da eleição por esse fator, por esse processo, né? Então, a gente viu que foi, de fato, e aí não é opinião, é fato, que foi um processo bastante célere. Foi um processo célere que cumpriu absolutamente todos os passos regimentais, mas foi célere, né? Não ficou perdido lá na pilha de processos. Então, deu certo a estratégia, né? Foi vitoriosa a estratégia do Supremo Tribunal Federal de conseguir a conclusão desse processo ainda em 2025. E aí, e por que isso é importante? Primeiro, para tentar, de alguma maneira, destensionar o ano de 2026, que é o ano da eleição, como você disse, primeiro turno 4 de outubro. E aí, permitir que a direita, ou enfim, a oposição, ou quem quer que seja, consiga ter uma clareza para escolher os nomes. O Supremo precisou terminar o quanto antes, que é para ajudar a direita. Obrigado, Xandão! Ah, meu Deus, o Xandão está ajudando a direita. O Tarcísio, né? Ah, Tarcísio. Cadeirudo. Rapaz, velho. Prenderam o Bolsonaro, cadeirudo, pra forçarem te escolher, cara. Tu não tem vergonha na cara, não? Aí tu vai ficar reafirmando que tu não é candidato, né? Mas toda hora que tu pega o microfone, tu se lança candidato. Ah, meu Deus do céu, viu? A gente tá aqui com alto e bom som. Bota aqui, ó, os últimos 15 segundos de novo, ó. Ah, meu falando, é pra ajudar a direita a poder escolher o novo candidato. Vamos meter o Jair na cadeia, com pressa. Que é pra direita, a direita. Quem direita? É Ciro Nogueira, Kassab, tudo mais. É extorsão completa do Bolsonaro. O final de novo. Eita, ou enfim, a oposição, ou quem quer que seja, no turno 4 de outubro, e aí permitir que a direita, ou enfim, a oposição, ou quem quer que seja, consiga ter uma clareza para escolher os nomes. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês sabiam disso? O Supremo fez tudo isso daí, tudo que o Supremo fez foi para ajudar a direita. Nos ajudar a nos livrarmos de Bolsonaro e poder escolher o Tarcísio. Enfim, aí com o processo ao fim, começou a terminar aí, né, o cumprimento de penas. Ramagem, sabidamente, não tá no Brasil, né, não ficou para ver. Moraes determina que Câmara seja comunicada da perda de mandato do Ramagem, quer que decrete por ofício. Perdeu o Playboy. Moraes manda a Polícia Federal tomar providências para extradição de Ramagem. Pronto. Esse é o preço aí que a Ramagem está pagando. Por outro lado, Heleno e Paulo Sérgio são presos, vão para as celas do Exército. O Garnier também foi preso. Tá de militar, né, da Força em Brasília. A treta colocou ali um compilado, né? Dentro da pena de Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, Paulo Sérgio, Garnier, Bolsonaro, Torres, Ramagem. Aí ela fala, tá satisfeito, Mourão? Tu que ajudou aí os golpistas, né? Em 2022, no golpe contra Bolsonaro. Mas eu falei pra você que ele ia falar sobre Exército e Marinha. Por quê, né? Veja aqui o seu... Eu só sei de recorte pra dar play. Mas escute isso aqui. Ele foi levado para um lugar aqui, para uma unidade militar chamada Estação de Rádio da Marinha, que fica aqui em Santa Maria, uma localidade do Distrito Federal. Isso mostra um pouco dessa postura entre as duas forças. A Marinha tentou, ao máximo, como disse, que até agora não se manifestou, não deve se manifestar sobre a prisão do seu ex-comandante. Isso, segundo eu pude apurar com alguns militares aqui, para tentar entender essa diferença de postura, é que o Exército adotou, segundo eu pude apurar, uma postura
postura de a própria força cuidar dos seus generais, enquanto a Marinha adotou uma postura, também segundo eu pude apurar na análise de alguns oficiais, adotou uma postura, a Marinha, de não prender o seu ex-comandante, apenas acompanhar e deixar isso a cargo da Polícia Federal, dos civis. Então, isso é uma mudança aí de postura, uma diferença de postura entre as duas forças, lembrando que foram 3 generais condenados nessa trama golpista até agora e um integrante da Marinha. Lembrando que o então comandante Almir Garnier, então comandante da Marinha, segundo ficou colocado no processo, teria colocado as tropas da Marinha à disposição para um golpe de Estado. Essas foram as informações e é por isso que o ex-comandante acabou condenado a 24 anos de prisão. A Tsuyu coloca, né? O exército participa da prisão dos seus generais. A marinha se recusa a prender o seu ex-comandante. E apesar que a força do exército foi aquela que sempre atraiu mais admiração. Eu só fui mudar minha percepção sobre isso depois de muito tempo e de descobrir muitas coisas. Quando você olha para o Brasil em termos históricos, a marinha sempre foi a força mais próxima do povo e sempre foi a força mais antissistema. A força mais sistema era a aeronáutica, que não é tão nova assim em comparação às outras, né? E o exército, a cúpula, sempre foi sistema. Inclusive, participa aí de todos os golpes de Estado. Então você vê que tem coisas que realmente fazem parte da história do país, estão realmente no DNA dessas forças. Quiser realmente contar com alguém aí para alguma coisa, ou pelo menos procurar onde, sabe, o clamor do povo ecoa com mais força, com certeza é na Marinha. Tem coisas que passam-se séculos, décadas e nada muda. Aí vem lá o novo chefe das forças, né, que é o ministro da Defesa, Múcio. As instituições estão todas preservadas, né? E depois diz que foi doloroso o processo, mas é o ciclo da vida. E a Tsuki diz, né? Tudo em nome de um objetivo. Tudo em nome da preservação das instituições e das estruturas estabelecidas. Ou seja, tudo em nome do sistema. Tudo em nome de uma fachada cuidadosamente mantida. E então ele diz que é o ciclo da vida. É o que é. O típico jargão com verniz de maturidade. E nós assistimos, embasbacados, o vazio dessas palavras. Aí depois vem o grande Gilmar Mendes. Ele comenta a prisão de Bolsonaro. Brasil vive um momento de normalidade. Super normal, ministro. Super normal o Brasil. É tão normal que você vê, né? O Supremo declara fim de processo. Aí o Marcília comenta, urgente. Moraes comete mais uma ilegalidade. Embora ainda caibam recursos, inclusive embargos infringentes, ele certifica o trânsito em julgado. A decisão que determinava o cumprimento da prisão de Bolsonaro em sala da PF tinha validade apenas até a decretação do trânsito. Agora, com a certificação precipitada, caberá ao próprio Moraes decidir novamente se a prisão definitiva será cumprida em presídio ou na PF domiciliar. Aí você fala, mas será mesmo que ele está errado em terminar o processo e já mandar, ainda que tenha, né, embargos infringentes? Não devia esperar os embargos? Pois, temos aqui Augusto de Arruda Botelho. A Sarita tá demais. De novo a Sarita. Se eu fosse ministro do Supremo, esperaria o prazo dos embargos infringentes, mesmo entendendo que não são cabíveis pela jurisprudência atual, e só depois declararia o trânsito em julgado. Mas eu não sou ministro do Supremo, né? Ou seja, até a esquerda reconhece que até o último momento o processo foi marcado por atropelos. O processo foi marcado por atropelos até o último momento. Esse é o Brasil. Do Lula, né? Do regime. Mas vamos lá que não tem muito mais coisa. Meu Deus do céu, temos que acelerar. Acho que nem vai dar para comentar sobre tudo. Mas, enfim, né? Toda a turma aí sendo perseguida. E sempre disseram que uma das bases do governo, né, da direita, era o agro. O agro. Cadê o agro? FPA. Reunião almoço. Ontem o agro estava discutindo plano clima, marco temporal e balanço da COP30. A Renato fala, né? A FPA virou isso. Reunião de almoço para debater plano clima, COP e todo o kit de aprovação de Davos, né? A turma do Klaus Schwab, enquanto o país vive a maior crise institucional em décadas. O líder político da direita está preso, a anistia é jogada de lado, e a relação com os Estados Unidos, tão preservada por eles, pode voltar a escalar depois da prisão de Bolsonaro. E a maior bancada do Congresso
segue ocupada discutindo o balanço de Conferência Internacional. É realmente essa entidade que representa o agro na Câmara? Aí vem o Alan. Hoje tá cheio de recorte. Veja o recado do Alan. Reduz de palavrão. O palavrão tá liberado. Ah, mas vamos segurar um pouco. Ó, eu quero dizer uma coisa pra vocês, políticos. O povo não vai à rua se vocês não estiverem dispostos a perder o cargo de vocês. Ponto final. Isso. Vou repetir. O povo não irá às ruas se vocês não estiverem dispostos a perder o carguinho de vocês. Isso. Porque o povo tá cagando pro cargo de vocês. Eles já perceberam que vocês não conseguem fazer nada como políticos. Isso. Só que vocês têm um alcance maior do que o seu José que tá lá. No Cabo Sul, no Nova Iguaçu ou no Maranhão. Você, político do seu estado, o povo sabe que você tem mais força pra gritar. As pessoas estão em casa com o coração apertado porque eles sabem que a voz deles não chega no vizinho. Tem milhões de pessoas no Brasil hoje dobrando o joelho falando: Senhor, me dá força porque eu não sei o que fazer. Você, político, se você continuar querendo manter o seu carguinho, você vai perdê-lo, porque esse caminho é um caminho sem volta. O povo vai sofrer cada vez mais, e você não será diferente do povo, você vai sofrer também. Na hora que os tiranos, Alexandre de Moraes e o esquema STF, PT, Centrão, passarem um trator para ferrar todo mundo, vocês não vão se livrar. O povo vai cobrar de vocês com cada vez mais intrepidez, ou seja, o povo será cada vez mais firme. E não adianta expulsar gente de direita dos grupos não, tá, Nicolas? Eita. Não adianta expulsar as pessoas dos grupos que estão pedindo para vocês fazerem alguma coisa. Eita. Vem cá. Só vou fazer uma pergunta, viu? Eu podia falar que foi o Dom Lancelotti que foi expulso? Eita, eu não falei nada! Eu não falei nada. Eu cheguei ao tempo do... Eu falei, rapaz, tu foi expulso de novo, bicho. Ele falou, como é que tu sabe? Eu falei, rapaz, fofoca chega, né? Ah, rapaz, expulsaram o Dom Lancelotti, velho. E o pior, Dom Lancelotti, ele foi perseguido porque o grupinho do churrasqueiro, do Landro Ruschel, com Constantino, Paula Schmidt, Flávio Morgenstern, Flávio Godo das pessoas, a galera achou que os vazamentos daquele grupo, onde eles orquestravam os ataques contra mim, eles acharam, no primeiro momento, que foi a Paula Schmidt. Ela falou, não, escreve aqui que eu não te vazei nada. Eu falei, não, mas tu não vazou nada. Aí eles acharam assim, não, o Tom gostar do Kim, então deve ser o Tom. Aí eles excluíram o Tom, achando que era o Dom que vazava informação pra mim. Essa é a direita. Eu fiquei maravilhado com esse vídeo, sabe? Porque eu falei, nossa, eu não vou ficar mostrando mensagem privada. Aí você conta a história. Você fala, não, tem ali os grupinhos, etc, tudo mais, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Essa é a direita, gente. Essa é a direita. Você não gosta dos bastidores da direita? Chuta o pau da barraca, Alan. Vem, Alan, senta aqui comigo, vamos dividir a direita. Porque parece que só eu divido, né? Só eu falo coisas incômodas que acontecem nesse país. Eita. Já sei que a galera vai chorar, gritar com isso daqui. Sei que eu recebi foi um monte de print ontem, gravação de tela, discussão. Se vocês... e o motivo... Oh, meu Deus do céu. Mas vamos deixar aqui o Alan continuar. Eu tô colocando aqui pra vocês vocês fiquem sabendo. A galera tá expulsando dos grupos quem tá falando ali, ó, vamos ser mais firmes. E se vocês continuarem querendo manter seus carguinhos, Tarcísio, não adianta você fingir que você tá querendo ajudar o Bolsonaro pra preparar sua candidatura, não, Tarcísio. A galera não é burra. Ou vocês vão esquecer as eleições e lutar pela anistia, ou o povo vai saber cada vez mais quem são vocês, porque eu vou denunciar um por um aqui. Não adianta vir me xingar. Não adianta, eu vou denunciar um por um aqui. Então, eu concordo com o Sebastião sobre a questão da guerra, da greve geral, mas acho utópico. Só que o povo precisa ver, por parte dos políticos, um compromisso mais sério. Na vigília do Flávio Bolsonaro, o Marcel Van Hatten, desculpa, Marcel Van Hatten, comparar com prostituta. O Marcel Van Hatten estava na vigília com o Flávio, e onde estavam os outros deputados de direita? Pois é. Onde estavam os outros senadores de direita? Qual era a urgência que esse pessoal tinha que não podia pegar um avião e ir lá participar dessa vigília junto com o Flávio Bolsonaro? Você acha que o povo é bobo? Hã? O que é isso aí? O que é isso aí que entrou? Eu nem esperei o Alan expor. Eu tô expondo, Alan. Tô expondo aí, irmão. Se quiser me chamar, Alan, pra gente chutar o pau da barraca, agora só me chama pra chutar o pau da barraca. Não me chama pra ser polido, não, que eu já perdi a paciência, né, com as cadelinhas do Deltan. Eu já perdi a paciência. Aí o Alan também tinha comentado antes, não foi esse vídeo, não, foi outro, né? Alan dos Santos dispara contra aliados de Bolsonaro. É uma matéria. O governo de Santa Catarina está publicando sobre futebol. Os senadores deixaram Flávio na vigília. Os deputados federais estão preocupados com eleições. O povo segue o dia a dia com as mesmas raras exceções de sempre. É basicamente o que ele falou nesse vídeo, mas que foi antes. Só que ela também falou o seguinte.
Não adianta esperar dos Estados Unidos o que nem mesmo a galera quer fazer. O que custa para tudo exigir anistia geral? Porque às vezes o pessoal fica achando que, não, o Trump vai resolver tudo sozinho. Assim, cara, tudo foi colocado na mesa, né? Como que foi colocado na mesa? Vocês fizeram o quê? Aí por que vocês têm que colocar essa matéria, né? Que tá aquela fala aí. Não, cara, vai ficar só esperando. Os Estados Unidos vão resolver tudo. Tudo. Pronto. Lá vem o ilustre Rodrigo Constantino, a lenda das análises. Vê só. Então não dá pra negar Não dá que pra até negar. aqui esse troço todo foi um tiro no pé pra direita. A gente precisa concordar que a questão das tarifas foi um tiro no pé, sim. Porque serviu pro Lula bancar o defensor da soberania do Brasil, que negocia duro com o presidente dos Estados Unidos e que conseguiu resultados. Essa é a narrativa do PT e essa é a percepção de muito eleitor que vai se informar sobre esse assunto, ligando ali rapidinho na Globo News, alguma coisa. Então não dá pra negar. Tá, então não é todo mundo. É do eleitor do PT e a galera que se forma na Globo News. Tá, e o restante da população? Cara, é aquela super análise, né? Rasa igual um pires. Não pode nem botar muita que esparrama. O governo americano começou com remoção de vistos. Tarifaço. Depois veio a Magnitsky. Depois tiveram mais vistos. Depois, Magnitsky na mulher de Moraes. Manifestações públicas. O ponto aqui, sabe, é como se fosse, sei lá, remédio. A diferença entre, sei lá, remédio e veneno é a dose. O que é que foi feito com tudo isso que foi colocado na mesa? O que é que foi feito, Constantino? O que é que foi feito? Aí eu voto no Alan, né? Não adianta esperar, pô. Que nem mesmo a galera quer fazer. O que é que foi feito? Você aí, um grande defensor do Partido Novo, tá com a coleirinha da OTAN no pescoço, chega a estar vermelho. Você ficou passando o pano. Romeu Zema atacando Eduardo. Mais de uma vez. Mentindo, inclusive, sobre a questão das tarifas. Toda a turminha do Partido Novo ficou de difamação. Você falou o quê? Nada. As pessoas da direita... Vocês lembram, gente? É porque vocês esquecem, não tem memória. Mas vocês lembram que a gente ficou cobrando desde antes de Eduardo ser capa da Veja, que foi antes da questão do visto e tudo mais, cobrando assim, porque já estavam tendo algumas ações, algumas reuniões, algumas coisas que acho que valiam dar destaque e ninguém compartilhava, nem o Eduardo. E a gente criticando, cara, não vai ter um compartilhamento? Vocês lembram que chegou até a gerar, na época, uma briga, né, entre Eduardo e Nicolas, que os caras falaram que o Paulo Figueiredo falava, pô, Nicolas, se tu puder aí compartilhar, cara, eu fico muito feliz, sabe? Um RT aí, acho que nem ia cair o dedo. Vocês lembram? Então, assim, existia uma certa espiral do silêncio em torno das questões, junto com as próprias pessoas da dita direita, desinformando sobre o tema. Aí depois ela vai ficar... Como assim, véi? Como assim, irmão? Vai colocar a culpa na vítima? Tá maluco? Fora que as tarifas, Eduardo não pediu em nenhum momento. Não pediu em nenhum momento. Então até isso daí, assim, se não foi pedido do Eduardo nem do Paulo Figueiredo, agora se você acha que foi um pedido deles e eles estão mentindo, você deveria falar isso, né? Paulo Figueiredo e Eduardo são dois mentirosos, foram eles que pediram as tarifas. Aí você vai lá e fala que eles estão mentindo. Então assim, isso é algo que não tá nem na nossa mão. Mas, volta ao ponto principal, o que é que foi feito em relação a isso? O que é que a classe política fez? Quais movimentações foram lá encher o saco da classe empresarial? Você, Constantino, seu irmão, deixou o cargo em agosto de 2024 como CFO da XP. Você pediu pro seu irmão, cara? Ele ainda é conselheiro da XP, né? Senta no board. Nomes em inglês bonitos, ganha muito dinheiro, muito mais rico do que você e toda a minha família juntas. Você pediu pra ele? Pra pedir junto? Pô, fala lá, Bruninho. Pra Faria Lima? Bruno é o nome do irmão do Constantino. Vamos lá. Não, né? Inclusive, eu estou te perturbando porque eu pretendo falar mais coisas. Inclusive, o Constantino devia explicar, né? Mostrar que ele não se dobra pra ninguém, porque a XP foi o banco que mais vendeu CDB do Banco Master. Ô, irmão. Teu irmão só deixou de ser CFO em
Em agosto, né? Pô, cadê a brabeza pra apontar o dedo na cara da família? Tu não é o brabo? Tu não gosta de me difamar? Tu não gosta de me difamar? Tu não adora? Calma que eu vou te mostrar a última do Constantino contra mim. Guardei pra na estante. Aí o Paulo Figueiredo fala, né? Eu sou carioca e aprendi desde cedo que os problemas do malandro é achar que todo mundo é otário. As empresas brasileiras acharam que eram elas, as malandras, que escapariam da Magnitsky e o governo americano era otário. Veremos muito em breve quem é quem. Seguimos trabalhando. E aí saiu ontem, né? Governo Trump alerta a Coca-Cola após patrocínio a evento com Dom Pedro. O patrocínio da Coca-Cola, um evento, né? Virou pauta no governo. Obviamente, Eduardo Paulo Figueiredo foram lá falar. A questão passou a ser discutida internamente porque o presidente dos Estados Unidos, Trump, decidiu sancionar o magistrado com a Magnitsky. Neste mês de novembro, a Coca-Cola patrocinou o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que contou com Moraes como um dos oradores de destaque. A coluna apurou que um representante do alto escalão do Departamento de Estado ligou diretamente para um executivo da Coca-Cola nos Estados Unidos para abordar o assunto. Em tom de alerta, o oficial da gestão Trump reprovou explicitamente o patrocínio concedido pela empresa. E assim, o cara que atendeu, imagina, o governo americano te ligando, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu vou ter que vai ser preso, né? Porque tu recebeu a ligação do governo, não é coisa boa. Aí falou assim, irmão, lá no Brasil, não é tá de brincadeira, mano. Pô, tô aqui, 1001 problemas. A porcaria da filial brasileira tá me arrojando pepino. Deixa a comida de rabo de cima pra baixo vai vir com força. Integrantes da Casa Branca sustentam que companhias que têm negócios, né, não podem patrocinar eventos com violadores de direitos humanos, ou seja, a gente é sancionado pela Magnitsky. O caso da Coca-Cola gerou mais repercussão por se tratar de uma multinacional com sede nos Estados Unidos, mas também houve incômodo com os patrocínios de PicPay, Banco do Brasil, Caixa e Febraban. Um dos integrantes do Departamento de Estado afirmou à coluna que pessoas e companhias que prestam ajuda com apoio financeiro a qualquer pessoa designada com a Magnitsky podem estar sujeitas ao risco de sanções. Questionado sobre as empresas específicas citadas, até mesmo integrantes do governo Trump reforçou que os Estados Unidos não divulgam antecipadamente sanções ou medidas de fiscalização. A coluna apurou, contudo, que Washington adotará providências para aumentar o rigor da Magnitsky no Brasil, uma vez que brechas foram detectadas. O Departamento de Estado atua para fazer com que empresas, sobretudo instituições financeiras e Big Techs, cumpram na íntegra a Magnitsky. O objetivo dos Estados Unidos é comunicar com clareza para evitar que essas companhias também sejam alvos de sanções secundárias sob acusação de negligência, no caso da Coca-Cola. Essa comunicação já foi feita de maneira informal, com o telefonema em tom de alerta. Punições a empresas que descumprem a Magnitsky costumam demorar. Atualmente, Washington tem sancionado companhias que descumpriram medidas impostas em 2019. Demora, mas chega. Mas acho que não vai demorar tanto, não. E aí o Paulo Capelli foi atrás da Coca-Cola, que já se manifestou, mandou uma nota para a coluna e termina falando assim, ó. Olha, no momento da confirmação do patrocínio, sabe? A Coca-Cola não sabia dos palestrantes, né? A empresa, seus representantes não participaram do congresso, nem tiveram qualquer informação. Ó, a gente não sabia. Eu não sabia de nada. Já tiraram o corpo fora. A ligação deve ter chegado rápido. Aí, voltando, então as coisas tem que se defender, né? Não pode deixar o pessoal falando sozinho. Aí o covarde... Covarde por quê? Porque quando você não fala de uma pessoa nominalmente, você é um covarde. Aí, veja a sequência de coisas que ele vai imputando à minha pessoa. Vamos ver. Então, no Brasil é complicado, gente. Tá. O Brasil teve um despertar para defesa da liberdade, do patriotismo e tudo, muito recente. Inclusive o seu, né, Constantino? Já que você defendeu as teses do gabinete do ódio. Você acordou depois de todo mundo. Você é um exemplo claro do que você está falando. Já vamos começar aqui a te rebater. Falta base intelectual, massa crítica. Dentro da própria dita direita tem um bando de gente que não sabe nem o que fala. Não sabe o que fala, não. Que fica defendendo Ok. Putin. Pronto. Defendendo Putin. Quem que vocês conhecem, gente, que defende o vagabundo do Putin? Vocês conhecem alguém? Conhece alguém? E fica só de indiretinha. Não é homem. Não é homem pra falar. Aí fica acusando. É o duguinista. É o caçabista.
Vocês conseguem compreender? Quando eu tenho algo contra alguém, eu falo nominalmente. Eu falo, fulano fez isso. E eu mostro pra vocês o que eu estou criticando. Esse vagabundo, o Constantino é um vagabundo, ele defende o Putin. Vocês já me viram defender o Putin em algum lugar? Vocês acham que isso é uma crítica? O cara inventa uma mentira sobre mim. E o objetivo central é o quê? É criar um espantalho para que as pessoas tenham medo. Pessoas que ainda não me conhecem tenham medo de vir ouvir. O que esse cara tem a falar? Já acha que você, né, é o Satanás na Terra. Mas ele vai continuar. E atacando tudo que é mercado financeiro, junto com um banco master, quer dizer, jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Eu sou um crítico mesmo do mercado financeiro. Bando de pilantra. Alguns grupos do mercado financeiro são orcrins. O mercado financeiro é um problema. E quando eu falo isso, eu falo inclusive em termos históricos. Sabe? Acho que eu fui a única pessoa que se dá até o trabalho de fazer assim um organograma de onde vem, né? De onde veio, por exemplo, sei lá, o Banco Itaú. De onde veio? Quem é o patriarca disso? A que ele se conecta? Por que eu sou contra? Como essas instituições se uniram? Sabe? Eu fui a única pessoa da direita, com o mínimo de boa vontade, sabe? Que resolveu ir na Biblioteca Nacional por ela mesma, resolveu ir no Arquivo Nacional por ela mesma, resolveu ler livros e se questionar sobre 64. E eu cheguei na conclusão que é diferente, inclusive, da esquerda e da direita. Sabe, eu não acho que foi para derrotar o comunismo, eu também não acho que foi um golpe para proteger o Brasil, contra os comunistas iam salvar o Brasil. Não tem nada a ver nenhuma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. E eu depois vou explicando, inclusive com dados, fontes, pessoas que inclusive participaram, porque foi um golpe, de todo o arcabouço que foi construído depois de 64. O que o Melo Flores fez, o Campos Neto, Bulhões, dou o grande exemplo aí do caso do Nióbio brasileiro, mas isso não interessa. Aí você tem que criar um espantalho. Ainda tem que fazer isso com indiretinha. Então, assim, o mercado financeiro é um câncer pro Brasil. O mercado financeiro brasileiro é um câncer. A maior parte das pessoas do mercado financeiro não querem nada. Nada. E normalmente quando eu critico, eu mostro por quê. Eu aponto. Eu não tô pegando o sardinha. Eu tô pegando gente que é dono de asset. Quando eu critico uma pessoa como o Ricardo Bré não é o médico que tem ali 200, 300 mil reais para investir. O Ricardo Bré é dono da Nord Investimentos, que administra 9 bilhões de reais. Sabe? Quando eu critico lá... quando a menina, Rafaela Vitória, eu tô falando da economista-chefe do Banco Inter. Então, se eu pego pessoas que representam esse setor e que são aplaudidos por tantos outros. Eu não tenho rabo preso com o mercado financeiro. Eu não trabalhei no mercado financeiro. Eu não tô nem aí pro mercado financeiro. Agora, para de ficar difamando, irmão. Dá na lata. Agora, tu vai e tu mostra. Fala aqui, gente, ó. Quando ele defendeu Putin, quando ele foi caçabista. Você não gosta de falar que eu sou caçabista também? Aí, mas vamos continuar. São nacionalistas que preferem o Aldo Rebelo ao Partido Novo. O Partido Novo não é nacionalista. O nacionalismo é um problema. O Felipe Dávila já falou isso mais de uma vez. Eu não sou nacionalista, gosto do Aldo Rebelo. Qual a ideia do Aldo Rebelo em termos de nacionalismo eu vim aqui apresentar? Eu vim defender o Quinto Movimento, que é o livro do Aldo Rebelo? Não. São coisas pontuais. Normalmente falas do Aldo Rebelo contra o regime, contra Alexandre de Moraes. O nacionalismo que eu acredito é do Enéas. Esse eu já trouxe muito material. Tá no Atlas para provar. Inclusive tudo que eu falo está no Atlas. Eu acredito na ideia nacionalista econômica do Alexander Hamilton, pai fundador do país que você mora. Mas você é um imbecil que não sabe disso também. Você é um fracassado na vida. Esse nacionalismo eu acredito. Eu acredito no nacionalismo também do Olavo de Carvalho, que eu também já trouxe e também está registrado nos Atlas. Inclusive, vários Atlas vão ter capítulos soberanistas versus liberais, onde eu abordo sobre isso. Eu acredito muito também no nacionalismo do próprio governo americano, representado pelo Trump, né? Dessa direita americana. Abordei bastante a questão do Projeto 2025, do próprio consenso hamiltoniano que até a Foreign Affairs abordou. Eu acredito nesse caminho. Não é no caminho do Aldo Rebelo. De onde você tirou isso? Então, assim, é mais uma acusação, mais uma difamação de gente vagabunda. Mas ele vai continuar. Picuinha ou disputa eleitoral. Recebe para isso
Eita, quase saiu, velho. Quase saiu. Recebe pra isso. Prova que eu recebo alguma coisa, seu vagabundo. Você que recebe, que fica aí mendigando, Pix, Superchat, caralho a 4, vendendo curso, sabe? Quem recebe é você que fica aí. Não vem me acusar do que você faz, não. Eu já fui convidado por toda essa turminha da direita a participar de 1000 coisas. Inclusive, o último projeto que me chamaram, eu falei, eu não vou participar porque o Constantino está nele. Era uma ideia que vocês tinham aí de juntar canais e fazer uma mega toda. Eu falei, Constantino, eu nem quero... Eu não sei nem se eu ia participar, mas o fato de você estar, cara, eu não queria estar. O seu dinheiro é sujo. Eu quero estar distante de qualquer coisa que envolva dinheiro e você. Eu quero distância, sabe? Esse sou eu. Isso é a direita. Acusação de receber dinheiro. Agora prove. Acuse e prove. Porque esse tipo de acusação é acusação quem faz Alexandre de Moraes. Para perseguir pessoas. Você vê o nível da coisa? Eu aqui eu aponto o que eu critico. E o que eu discordo. E eu mostro. Eu mostro. Do outro lado, a pessoa quer te incriminar. Recebe dinheiro. De quem? De quem que eu recebo? Prova aí, cara. Prova que eu recebo dinheiro de alguém. São analistas que nem criticam o Alexandre de Moraes. Não. Critica não. Critica não. Todos esses atlas aí é o quê? Tudo da Vaza Toga registrado. A única pessoa, assim, enquanto, Constantino, você apoiava o regime, enquanto você apoiava a censura e perseguição, porque você apoiou a tese do gabinete do ódio mais de uma vez, os filhos de Bolsonaro, enquanto você fazia isso, eu já tava do outro lado. Enquanto você era amiguinho até a turma do MBL, eu já tava do outro lado. Enquanto você fica aí lacrando na internet, a única pessoa, eu desafio a procurar uma outra pessoa que fez uma linha do tempo de quando começam as acusações contra a direita até a primeira decisão judicial. Eu. E como que chega o material para a primeira decisão judicial, que é a primeira grande busca e apreensão do Moraes em 27 de maio de 2020? Quem fez fui eu. Nenhuma outra pessoa fez. Então, assim, é mentira atrás de mentira. Não é uma crítica pontual, não é questão de... Esse cara não para, é um mentiroso compulsivo. Como os bastiões da direita. Sendo que hoje... A principal causa que temos é a ditadura de toga. É. Quem vai nos salvar dela? Eu confesso que eu não sei. Pois é, mas eu ainda vou te responder mais. Porque você acha ruim as críticas aos liberais. Pois bem, né? Vitor Garcia é um garoto do mercado, tá lá. Hoje, conversando com um amigo ex-bolsonarista, chegou à conclusão definitiva. A criptonita do bolsonarismo é a leitura. Eu não conheço uma única pessoa que começou a ler livros e continuou na seita. A leitura desenvolve empatia, algo totalmente contrário aos pilares da seita. Aí você pega aqui o The Investor junto com Pedro Cerise. Pedro Cerise aí que era um tubarão da bolsa, tinha uma fatia aí do Porto Seguro, tava no conselho, mas não tá mais, né? Por que será, né, Cerise? Por que o Cerise não está mais onde estava, né? Tarcísio rejeita a vice da família Bolsonaro e defende Zema como vice, né? Aí o Pedro Cerise diz, ó, não pode estar escrito Bolsonaro na urna, são milhões de votos de rejeição gratuita e quem já é moderado não quer votar no Lula. O mercado financeiro. Eu tenho que apoiar isso daqui, é? Porque são liberais? Lucas de Graça, piloto de Fórmula E, um liberal. Não me espanta não querer Bolsonaro, me espanta escolher o Lula. Qualquer ser minimamente racional e bem intencionado não quer nenhum dos dois. Quando eu falo pra vocês, né, liberalismo você curte. O Thiago Reis é dono da Suno. Suno não é uma empresa pequena. Sou a favor de uma reforma previdenciária ácida, algo como 20% de redução de todas as aposentadorias. Então, você, tia do Zap, tio do churrasco, que está aposentado, que me segue, você sabe, eu sou totalmente qualquer revisão de gasto. Se a gente não atacar primeiro os salários, os super salários do judiciário, começando pelo Supremo. Eu sou a favor disso. Os liberais querem retirar 20% da sua aposentadoria. A sua aposentadoria que já não está dando para você sobreviver, os liberais querem tirar. E quando eu falo que liberal quer matar pobre, ali ó, vem o Écio Costa. Não esqueça de incluir o BPC.
O BPC é o benefício, não é o Bolsa Família, é pro cara que é doente e quase um incapaz, sabe? E para aquela família extremamente pobre que tem um velhinho, sabe? Que não dá, você ganha o salário mínimo extra. Olha de onde o liberal quer tirar dinheiro. Quer matar pobre. Mas não. Eu ataco a Faria Lima porque eu recebo dinheiro, segundo o Constantino. Então assim, ó, você que recebe BPC, você que é pobre lascado, eu tô do seu lado. Quem tá do lado dessa turma é o Constantino. Aí o Vinícius fala, né? Liberais desejam ajuste fiscal em cima dos velhinhos aposentados e dos mais vulneráveis, depende do BPC. Pesquisem se já propuseram ajuste em cima do super salário do judiciário. Aí vem o Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo, que até hoje Constantino não explicou para o seu público a história do depoimento forjado. Explica, Constantino, passa pano, fala lá por que forjar um depoimento é certo. Não, e ficou no passado. Explica. 2 Brasis. Vê lá, Felipe Dávila. O que a sociedade precisa fazer para reverter o jogo? Primeiro, não aceitar o populismo, de esquerda ou de direita, como mal menor entre as alternativas existentes. O Felipe Dávila, que rejeita a direita nacionalista, ele deixa isso claro. Deixa claro que não tem espaço para o bolsonarismo. Ele, obviamente, está falando do bolsonarismo. O caminho para salvar o Brasil rejeita o bolsonarismo. Ele é do Partido Novo. E depois ele fala outro caminho que tem que ser feito para salvar o Brasil: mobilizar pessoas e recursos para apoiar candidatos comprometidos com as reformas duras. Ó a reforma dura, ó. Tirar a tua aposentadoria. Cancelar o BPC. Aí vem a Simone Tebet. Ela pede ajuda ao mercado para convencer o Congresso a reduzir gastos. Imagina qual gasto que o mercado vai convencer. O mercado, né? O mercado vai cortar na carne, é? Enquanto quer cortar o gasto, não quer cortar imposto. A arrecadação bate recorde histórico para outubro e supera 2,3 trilhões no ano. E o dinheiro não está suficiente. Eles tiram tudo que tu tem e ainda querem agora cortar teu salário. Aí vem o Galípolo, que os liberais da direita te prometeram que o Lula ia colocar para derrubar a Selic na canetada. Eu falei, vocês estão loucos, Galípolo é um cara dos bancos. E o Galípolo defendeu a fixação da taxa básica de juros atualmente em 15% ao ano para conter a pressão inflacionária. Aí o Tatu Toco faz um comentário irônico. O modelo econômico adotado pelo governo Lula só dispõe da taxa de juros para reduzir a inflação. Só tem isso. Nem me vem com alguma outra alternativa. Só tem isso. Não questione. Galípolo, que foi indicado pelo Lula, é obrigado a manter os juros altos até a meta irrealizável se realizar. E a Febraban, que também está na mira do governo americano, elogia Galípolo. E parte do mercado vê estocado em Campos Neto. É um grande garoto. É o mercado financeiro. Procura alguém no mercado financeiro aí crítico do Galípolo. Galípolo tá segurando o Brasil na marra. Aí você vê, né? Deixa eu ver. Vou dar pra isso aqui. O Paulo Nogueira Batista, que é um cara de esquerda, tava no banco do BRICS. O maior pacto comercial do mundo, que é o Acordo do Brasil, Mercosul e União Europeia. Desde quando também é documento? O pacto com a União Europeia é muito desfavorável a nós, como diversos analistas, inclusive eu, já demonstramos exaustivamente. Lula resolveu ser garoto propaganda de um acordo lesivo. Nem a esquerda mais aguenta o Lula. Aí a galera que mostra, né? 2002, ninguém é defensor do livre comércio como eu. O Lula realmente é defensor do livre comércio, em termos internacionais, para multinacional, tudo mais, entrar no Brasil, fazer o que quiser, fazer a festa. O que Lula é contra é o livre comércio dentro do país. Dentro do país é cheio de regra. Dentro do país, você ajuda os amigos do rei. Mas lá fora, tanto faz. Pode quebrar o Brasil, pode quebrar as empresas brasileiras, né? O importante é mamar os gringos. E tem um vídeo ali do Lula, de 2009, atacando o protecionismo. Mas eu tenho que... nem baixei esse vídeo aqui. Tá tonto, postou, acha que fácil. Mas eu tenho que gostar do mercado. Eu tenho gostado do mercado. Se eu não gostar do mercado, se eu não comprar a narrativa Lula comunista for de São Paulo do jeito que é, sem questionar, aí o errado sou eu. Cadê? Bora, carrega aqui. Pera aí. Pronto, tá carregando. Calma. Lá vai. Cadê, rapaz? 20 horas atrás. Aqui. Ó. Ele pode parecer importante no começo, mas ao médio e longo prazo é um desastre para a economia mundial. Se cada um resolver construir um muro em torno de si, será um desastre para a economia mundial.
Esse é uma coisa que todo mundo tem consciência. E, ao mesmo tempo, nós nos convencemos de que, quando os líderes políticos assumem a responsabilidade de decidir a rodada de Doha, é porque nós estamos dando um sinal: o comércio finalmente vai ser livre. Ou seja, eles começam a perceber de que o livre comércio é a única solução. A Alemanha diminuiu muitas exportações dela. Então não adianta tentar se autorregular. Ou seja, é preciso que a gente libere o comércio para vender e comprar. Eu acho que essa foi uma vitória que talvez uma pessoa comum não tenha noção do significado dos líderes políticos assumirem, decidir o G8. Porque eu, nesses últimos 5 anos, ligava para o Bush pessoalmente, ligava para o Chirac pessoalmente, ligava... Enfim, você já entendeu aí já. Lula, entre discurso e prática, a prática do Lula Henrique Meirelles e Galípolo. Essa link é 15% e banco lucrando horrores. Para quase chegar ao fim, o Oliveira fala assim, ó, tem um tipinho nas redes sociais que alega que não é gado de nenhum dos dois lados, é o isentão. Até aqui tudo bem. Mas com a frequência, a pessoa ainda está obcecada com a piadinha de mau gosto do Bolsonaro em 2021 e nada diz sobre ter sido ameaçada com multa de 50 mil por dia por Moraes, caso entrasse aqui com VPN. Também não está preocupada que eu e o David Agape mostramos que houve prisão por opinião política no nosso país. O Ademir Domingos ficou preso preventivamente em 2023 e deve usar tornozeleira até hoje, porque tuitou contra Lula em 2018 e um funcionário do Moraes no TSE registrou uma certidão positiva, um fichamento ideológico. Bolsonaro perdeu as eleições, está preso, largue o osso e acorde para a realidade atual. Você não é melhor que os outros, você é gado do Moraes. E um exemplo do gado do Moraes é esse aqui, ó, Felipe Moura Brasil. O Henrique, ele recobra aqui e fala, Italio Moraes, ó, era uma vez um país que naturalizou relatos de chantagem de juiz da Suprema Corte com ameaça de avanço de investigações e processos pendentes contra deputados e senadores, caso abram impeachment contra um deles. Aí o Henrique fala assim, ó, era uma vez um jornalista chamado Felipe Moura Brasil que criou a mentira do gabinete do ódio e atuou ativamente na perseguição à direita. Agora ele finge indignação e demência como se ninguém soubesse do seu papel na escalada autoritária no Brasil. Jamais esqueceremos. Já esqueceu, mais ou menos, né? Sem querer ser chato. Mas eu acho que a gente tem que ser cri-cri até na hora da crítica, que é o seguinte. Eu falei pro Henrique, isso tá mais ou menos certo. Porque o Felipe realmente é um militante perseguidor, só que não foi ele que inventou a mentira do gabinete do ódio. A criação começa com a Vera Rosa do Estadão, setembro de 2019, acho que 26, não estou enganado, 16, sei lá. Felipe Moura Brasil foi o cara do Blogueiros de Crachá e peça-chave para direcionar a CPMI das fake news para cima da direita. Depois da matéria dela, que a CPI vai e começa a fazer os requerimentos para começar a lavar o pessoal que aparece nas matérias deles, depois mescla isso com o material que o Ayan já tinha publicado, o Frota leva e também fala da galera do Twitter. Eu finalizo falando o seguinte, né? Temos que identificar direito os perseguidores. Senão eles se vitimizam e pagam de vítimas. Até na hora de criticar um perseguidor, a gente tem que ter, sabe, jeitinho. Porque depois se vitima, eu não fiz, estão mentindo sobre mim. Não, eu sei muito bem o que você fez. Você fez isso daqui. Mas a crítica é bem pertinente, Henrique. Do ponto central da crítica, você tá certo. E a gente encerra o vídeo com essa. O ex-patrão do Felipe Moura Brasil, Mário Sabino, só nos resta rir da política brasileira. Bolsonaristas se aliam ao Alcolumbre para tentar assegurar a aprovação de Bessias para o Supremo. Só que o candidato de Alcolumbre é Pacheco, traidor do bolsonarismo, e o candidato de Moraes. Aí o Ricardo Rigo responde assim, ó. Se o bolsonarismo tivesse força, nenhum dos dois passaria. Infelizmente, não temos números suficientes ainda. Então ler se aliam a Davi não tem nexo na realidade. E esse é o ódio que inclusive essa turma do consórcio tem das redes sociais. São ser desmentidos. Eles estavam acostumados a falarem e todo mundo bater palmas. Turminha que já trabalhou até junto na Veja um dia, né? Ai, aí. Um cidadão comum, Rodrigo, mostra, irmão, se a gente tivesse números, porque depende de números, vocês vão ver se passava Pacheco ou Messias ou quem quer que seja. Vocês iam ver se ia passar. Enfim. Respondi o que tinha que responder.
E assim, são dias e dias que o Constantino fica. Aí se junta com o Chiquinho. Ah, meu filho. Na boa, Constantino, segue tua vida aí, cara. Para de encher o saco. Eu fui de boa hoje. Se tu continuar, irmão, enchendo o saco, aí tu já sabe, eu vou ter que pegar aquela coisa, eu vou fazer aquele resgate de todas as safadezas que tu já aprontou, jogar na cara como eu fiz lá atrás, depois tu fica se vitimizando. Então, na boa, entuba, fica quietinho, bota o rabo entre as pernas, pede desculpa e para de me difamar. Quando tu quiser reclamar, tu reclama de algo que eu realmente disse. Tu reclama de algo que eu realmente defendi. Tu não inventa. Tu não inventa. E não vem falar que tu não tava falando de mim. Tu não inventa, cara. Fala, me cita e bota o recorte do meu vídeo. Eu não vou dar strike nem... Tu vai lá e bota, e tu reclama. Para de me difamar. Eu não sou nenhum palhaço. Vai ficar aqui calado só apanhando de graça. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, você já sabe, né? Tá membro, valeu, tudo mais. Tem o Atlas Brasileiro, onde vamos registrar tudo que tá acontecendo. Diferente do Constantino, que só faz lançar curso bocó. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.